Perfect. Me deu sinal de 1 minuto. 1 minute. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para nos reunir em nome de Deus e buscarmos mais uma lição a ser aprendida. Gostaria que todos vocês ficassem focados e para que possamos fazer essa oração inicial. Senhor Jesus, amigos da espiritualidade maior, nossos anjos da guarda, mentores dessa casa, viemos humildemente agradecer por essa oportunidade de estarmos reunidos e aprender as suas lições, assim como gostaríamos de pedir a permissão para dar início a mais um trabalho nessa casa. Que assim seja, Senhor. Hoje estaremos anunciando a palestra com a Márcia Simoni, O Deserto da Alma. Márcia, por gentileza. Obrigada. Vou desligar. Boa noite. Eu vim aqui hoje falar sobre o deserto da alma. Como nada é por acaso, na quarta-feira passada, a minha irmã falou sobre o deserto da alma, baseado neste livro também, do Rossandro Klinger, mas fizemos uma coisa totalmente diferente, apesar de ser o mesmo livro. Então, eu acho que em especial, estava precisando ouvir sobre esse assunto. Vamos ver se ele... Pode. Ok. Quando eu pergunto para você, está tudo bem? E você me responde, tudo. Na verdade, somente você e Deus sabem como anda a sua vida, o seu coração. Talvez você esteja passando por problemas que estejam sugando as suas forças. E até pensado que não chegará ao fim tanto sofrimento. Talvez você esteja enfrentando desertos que parecem não ter fim. Sabe aquele fundo do poço? Quando nós chegamos lá e não sabemos o que fazer para sair dali, é mais ou menos isso. Então, eu trago aqui um vídeo para ilustrar mais ou menos sobre o que eu vou falar. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Tu pode dar play para mim, por favor? Apaga a luz. Oi. Oi, o senhor é o seu Samuel Teixeira Rodrigues? Uhum. Encomenda para o senhor. Peraí, que encomenda? Que encomenda? Essa daqui. Onde é que eu posso colocar que tá pesado? Meu amigo, peraí. Olha só, deve estar havendo algum problema. Eu não pedi nada. Mas que isso tudo aí é meu? O senhor é Samuel Teixeira Rodrigues? Sou eu. Então tá certo. Eu posso botar aqui porque pro senhor assinar aqui a via? Amigo, eu não vou assinar nada. Eu não sei o que é isso. O que é? Eu vou sair assinando coisas e não sei o que é. É isso aí. Ai, Jesus. Peraí, que aqui na prancha tá dizendo... Deixa que eu vejo, peraí. Deixa eu... Dificuldade, problema, infortúnio, dor. E a caixa de problema tá pesada pra caramba. Deixa eu botar aqui que meu ciático tá gritando. Peraí, eu não pedi esses troços aqui não, rapaz. Tá maluco? Ah, não. Então fui eu que pedi. É meu nome que tá escrito aí? Toma logo isso aqui, que isso aqui tá pesado. Ô, meu irmão, olha só. Você acha que eu sou maluco de pedir esse tipo de coisa, rapaz? Esses troços aqui, troço ruim, problema, eu vou pedir isso pra quê? Ô, meu irmão, tem nada de errado aqui, não. Tu conhece a lei de causa e efeito?
Você encomenda problema quando causa problema. A encomenda chegou. Mas eu não quero esses troços aqui não, rapaz. Então para de culpar os outros e encomenda coisas melhores, né? Mas como que faz isso, querido? Ué, tendo pensamentos melhores. Se você só pensa em rancor, ódio, tristeza, o que você acha que vai bater na tua porta? Ah, sim, meu amigo, mas é difícil manter um pensamento bom 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu sou um cara normal. Meu irmão, nossa mente é igual uma égua teimosa, entendeu? O primeiro passo é tu ficar de olho nela pra que ela não vá pro lado errado. Mas se a bicha for, tu puxa a rédea dela e coloca ela no eixo, entendeu? Vem, aguinha, vem, vem. Isso aí é a minha mente. Você é a sua, porque a minha mente não faz isso não. Tá bom, olha só. Eu sou um cara ocupado, entendeu? Isso é muito trabalho. Imagina você ficar o dia inteiro prestando atenção na sua mente. Eu não vou conseguir prestar atenção em mais nada. Não, mas adestrar animal selvagem é assim, meu irmão. De pouquinho em pouquinho, todo dia, até virar um hábito. Tá bom, entendi, né? Pode seguir teu caminho. Obrigado, tá? Tchau. Oi, Edson. Ô, entendeu, mas não recebeu? Não, mas agora eu vou ter bons pensamentos, pensar boas coisas, atrair coisa boa. Ok, aí você vai receber coisas melhores. Mas isso aqui, filhão, já estava encomendado, é tudo teu, ó. Meu Deus do céu, ai, nossa senhora. Mas vem cá, só tem coisa ruim aqui, amigo. Esse tempo todo eu não atraí nada de bom. Ah, não, atraiu sim. Eu tava esquecendo. Aqui. Vou botar aqui pra não desequilibrar, valeu? Ok, obrigada. A vida é mais ou menos assim, né? Nós agimos de uma certa forma e aí ela nos devolve com a lei de causa e efeito. E aí nós não queremos, nós não entendemos por quê. Aí nós vamos para o fundo do poço, vamos para o deserto e muitas vezes não sabemos como sair de lá ou qual é o objetivo do deserto. Todas as vezes que nós temos dores, perdas, decepções, nós somos convidados a um recolhimento, mas nós temos uma dificuldade em aceitá-lo. Quando nós sofremos com o fim de um relacionamento, com o desemprego, a saudade, ou seja lá o que for, ou seja, quando tudo aquilo que nós planejamos para a nossa vida não dá certo, nós somos confrontados com uma sensação de deserto. Nesse momento, a vida nos convida ao recolhimento. Mas a nossa sociedade é contrária ao recolhimento. Nós temos uma dificuldade de esperar o momento da dor passar para retornarmos à vida. Observe, quando alguém termina um relacionamento, nós temos dificuldade de esquecer o outro. Nós ficamos ali na rede social bisbilhotando a vida do ex ou da ex, e com isso não conseguimos melhorar. No entanto, há pessoas que procuram anestesiar sua dor através de remédios, de drogas, de bebidas, mas em um momento como esse é preciso nos desligarmos, nos retirando, inclusive, das redes sociais. Porque quando o outro, ou a outra, o ex, né, postar que está em um relacionamento sério com alguém, quem estava mal vai ficar em estado lastimável. Assim, é mais saudável adotar um comportamento estilo maré, que avança e recua, pois todos temos dificuldade de avançar e recuar, de acordo com os ciclos de expansão ou reclusão, e estes ciclos devem ser respeitados. Deus, simbolicamente, descansa no 7º dia. Mas nós temos uma dificuldade de aceitar esse recolhimento, nós desrespeitamos isso. E, com isso, nós acabamos nos descompensando. Nós precisamos, em algum momento da semana, parar, calar todo esse volume de atividade mental sobre a competição do ter e o parecer ter, para que possamos pensar naquilo que realmente é essencial. Então, o dia, a semana, o ano seguem o seu ciclo, fazendo com que o mês de dezembro seja o grande final de semana do ano. É nesse momento que nós paramos para fazer uma avaliação sobre aquilo que nós prometemos no ano anterior, o que realizamos e o que não conseguimos realizar. Neste período, é normal que nós tenhamos um sentimento de infelicidade diante das não realizações. Todavia,
nós temos uma vontade enorme de fugirmos da dor, que fazemos de tudo para evitar as reflexões que são necessárias. É tão doloroso encontrar-se consigo mesmo que as pessoas preferem o barulho, a agitação, e com isso entorpecem a mente que não para se refazer. Por exemplo, você termina um relacionamento e chega um amigo e diz: a melhor coisa para esquecer um velho amor é um novo amor. Você já está ferrado, né? Querendo escutar aquela música de fossa, e então o que você decide fazer? Vai para a balada. Você está frágil e carente, e nessa situação é complicado arranjar uma namorada ou um namorado, porque a pessoa carente ela não tem critério de seleção. O primeiro, sem futuro que passar na sua frente, você inicia um relacionamento e sofre mais ainda. Lá pelo terceiro relacionamento, você chega à conclusão de que tem o dedo podre para relacionamentos, ou que é karma, ou que tem mesmo que ficar sozinho, quando, na verdade, você deveria se perguntar para que a vida está lhe chamando. Quando nós terminamos um relacionamento, muitas pessoas têm o hábito de colocar a culpa no outro, né? Porque o outro não presta, não deu certo, porque o outro não fez assim, assado, e os nossos amigos já não suportam mais nos ouvir escutando sempre a mesma história. Nesse caso, o que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos ficar em casa, com as pessoas que nos amam, ou até mesmo sozinhos, à semelhança de pássaro ferido. No entanto, nós nos negamos à reflexão. Em nenhum momento nós cogitamos sobre a nossa parcela de culpa de tudo o que acontece nas nossas vidas, e assim não amadurecemos e, consequentemente, iremos sofrer novamente. Olha essa cena do Jerry Lewis. Na tentativa de mostrar-se bem, demonstramos o quanto estamos mal. Ele está ali, comendo um grão de feijão, mas até parece que ele está saboreando um filé, né? Toda a pompa dele em comer um grão de feijão. Mas por que é tão difícil melhorar? Por que o próximo relacionamento ou o próximo emprego parecem estar tão distantes? Porque jamais paramos para refletir sobre os acontecimentos anteriores e a nossa postura diante deles antes de partirmos para uma nova experiência. Ao contrário, nós ficamos sempre reproduzindo o mesmo comportamento. E aí nós ficamos nos perguntando, qual seria o objetivo da dor? Será que Deus é cruel? Ele gosta de nos punir, de nos ver sofrer? É claro que não. Ele nos permite que experimentemos a vida e que façamos escolhas. E que, à medida que essas escolhas dão erradas, ele pensa, será que agora esse meu filho vai entender que esse caminho não é legal? Ou será que ele vai repetir tudo novamente? É bem provável a segunda opção, né? Então, é necessário aprender, pois é um momento de recolhimento de deserto. É preciso aprender o que houve para que não venhamos a repetir a experiência. É incrível, mas nós continuamos tendo as mesmas atitudes e querendo que os resultados sejam diferentes. É como se nós fôssemos fritar ovo esperando comer filé. Nós devemos repensar as atitudes que precisam ser mudadas a fim de que novas experiências venham para as nossas vidas. Caso contrário, nós entraremos naquele ciclo vicioso de forma que não extrairemos da experiência de deserto o crescimento e o aprendizado que ele nos propõe. O objetivo do deserto. Às vezes, nós erramos justamente porque nós decidimos fazer aquilo que os outros acham que nós deveríamos fazer. Quer ver só? Eu trago um exemplo. As pessoas costumam inventar regras de comportamento. Digamos que eu
tenha saído para jantar com alguém e tenha me interessado por essa pessoa e pensado, puxa, bem que eu poderia conhecer melhor o fulano, quem sabe eu ligo, passo uma mensagem convidando para sair. Não, mas eu não posso fazer isso, porque, afinal de contas, tem uma regra, no mínimo 3 dias. Eu não posso ligar, eu não posso mandar mensagem, tampouco um sinal de fumaça. É estabelecido um padrão que as pessoas julgam que tem que segui-lo. Mas em nenhum momento nós nos perguntamos o que pensamos ou o que queremos a respeito do assunto. E, com isso, há uma ruptura da nossa identidade quando nos violentamos para aderir aos valores dos outros. Nós precisamos sustentar as nossas próprias convicções, por mais que elas possam divergir da grande maioria. Contudo, definir esse nosso novo caminho, essa nova estratégia, é preciso uma certa dose de solidão, pois muitas pessoas se afastam de nós quando nós decidimos empreender um novo caminho nas nossas vidas. O tempo no deserto é para repensar. Grande parte das nossas angústias tem a ver com a nossa atitude mental diante da vida e das dificuldades. O essencial não é aquilo que nós vivemos, mas a nossa reação diante disso, ou seja, a nossa atitude mental. Mas entendendo que existem situações dolorosas, como viver sob um regime totalitário ou durante uma guerra, que não é somente uma atitude mental, é muito mais do que isso. Mas, feita essas exceções, a maior parte das escolhas, elas dependem tão somente de nós mesmos, o que não deve ser encarado como um problema, mas como uma solução. A dificuldade, ela consiste em promover o processo de desertificação do eu, de desertificação do que o mundo espera de nós, para então seguirmos a nossa própria orientação. A questão 909 do Livro dos Espíritos vem nos dizer o seguinte: poderia ser o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é vontade. Ah, quão pouco dentre vós fazem esforços. Quando a gente lê uma questão como essa, nós ficamos nos perguntando assim, será que os espíritos que trouxeram essa mensagem, eles deram uma passadinha aqui pela Terra? Viveram situações parecidas com essas que nós vivemos, para entender que não é tão insignificante assim? É nesse momento que nós compreendemos que os processos emocionais, eles não ocorrem da noite para o dia. Eles são decorrentes de pequenos esforços, é uma mudança aqui, uma coisinha ali, outra lá. Hoje eu observo um pensamento, amanhã eu busco mudar uma atitude minha e assim vai. Na maior parte do tempo, está nas nossas mãos, mas não queremos nos responsabilizar pela nossa própria vida. Queremos soluções mágicas e, como elas não existem, preferimos culpar os outros, o destino, o azar, o karma. É um erro subestimar a influência dos outros, como também superestimá-la. A grande maioria de nós não conhece os fatores que determinam as emoções e as ações, e isso pode nos levar à infelicidade. Às vezes, são sintomas reconhecíveis como problemas de personalidade, dificuldades no trabalho ou de relacionamentos, percepção equivocada do que seria a autoestima. Nesse passo a passo para a nossa mudança, é necessário nós identificarmos o gatilho dos velhos padrões de comportamento, para que possamos lidar com mais eficácia na nossa vida atual. É como nos 12 passos dos Alcoólicos Anônimos. Hoje, somente por hoje, não repetirei esse comportamento. Hoje, somente hoje, eu não vou fofocar. Hoje eu não vou beber. Hoje eu
sei lá, não vou sair para jogar, né? Quem tem vício em jogos, enfim. Não se trata de um esforço hérculo, mas de uma coisinha de cada vez. É como Emmanuel disse, disciplina, disciplina e disciplina. Então, se nós tivermos disciplina em ficarmos observando nossos pensamentos, sentimentos, emoções e as nossas ações, aos pouquinhos nós conseguiremos mudar. Para promover esse nosso crescimento emocional, nós precisamos de tempo e de energia. Pois existe um lado nosso que quer que as coisas permaneçam exatamente como elas estão. E assim, nós criamos fortes distrações para evitarmos a mudança. É bem provável que quando nós decidamos fazer alguma coisa, eu vou parar de fazer isso que não me faz bem, que nós nos sintamos piores, porque nós estamos sendo deslocados da nossa zona de conforto. Porque, sobretudo, nós temos que nos afastar daqueles que querem continuar com aquela conduta a qual nós queremos combater. Pode ser a bebida, pode ser a fofoca, enfim. Nesses momentos, nós precisamos fazer uma escolha de nos desidentificarmos de pessoas e comportamentos que não são mais compatíveis com o projeto que nós temos para a nossa vida. E isso nos leva novamente para o deserto. Porque, geralmente, quando nós temos algum vício, alguma coisa, nós temos um grupo de iguais que fazem, né, aquilo que nós queremos fazer. E, quando nós nos afastamos, aí nós temos aquela sensação de deserto. É bom lembrar que, quando nós estamos iniciando um processo de mudança, nós estamos lidando com hábitos, emoções e bagagens. É por isso que o desejo de mudança, ele não pode ser uma decisão qualquer, mas tem que ser, sabe, aquela decisão que vem do nosso eu profundo, que diz assim: eu não aguento mais me comportar desse jeito. Somente quando a angústia é visceral, é que nós podemos sentir o processo da mudança nos dando coragem para entrar no deserto. Uma das atitudes essenciais na experiência do deserto é a coragem, uma vez que ele é cheio de riscos e descobertas, nem todas agradáveis sobre nós mesmos. No deserto, nós temos que reconhecer aspectos nossos que nós não sabíamos que existia ou que nós não queríamos assumir, que nada mais são do que a nossa sombra. E para isso, é necessário coragem. Nós temos que deixar para trás o homem velho e dar nova rota às nossas vidas. O deserto forja novos hábitos. No momento de deserto, ele não tem o objetivo de nos punir ou de nos torturar, mas, ao contrário, ele faz com que desenvolvamos novos hábitos e comportamentos para que possamos evoluir. No entanto, o deserto, ele é um lugar onde nós vamos somente quando nós estamos fragilizados. Porque, geralmente, nós buscamos Deus quando nós nos sentimos vulneráveis. Eis o grande paradoxo. É lá no deserto, diante da dificuldade e na ausência de tudo, até mesmo de nós mesmos e de sentido para a existência, que somos capazes de encontrar Deus. Muitos não se constrangem em dizer: eu só busquei Deus porque estava doente. Não tem problema, nós temos uns amigos que só nos procuram quando precisam, não é mesmo? Mas por que nós esquecemos de Deus? Porque nos deixamos seduzir por tudo que representa sucesso e bem-estar material. Quando tudo está bem, nós apenas usufruímos deste bem-estar, esquecendo do caráter transitório das coisas. Mas, quando o tempo muda, nós nos lembramos de Deus. Logo, é comum que algumas pessoas tenham uma relação infantil com Deus. Muitas pessoas, por exemplo, jamais viriam a um centro espírita, ao menos que estivessem passando por uma grande dor. O Espiritismo é uma doutrina ciente de que Deus está em toda parte,
Portanto, não tenho a intenção de converter ninguém, mas de conscientizar. Porque a esperança, ela não depende de uma aceitação de Deus na minha vida, mas da aceitação da proposta que Deus tem para a minha vida. Não basta erguer as mãos e ver a transformação acontecer nas nossas vidas. É preciso que mudemos nosso comportamento e atitudes diante do mundo. Porque é muito fácil nós ficarmos esperando que as coisas caiam do céu, mas não é assim que funciona. Paulo de Tarso. Lembra de Saulo, que virou Paulo? Aquele homem arrogante, convencido e assassino? Ele não servia para a causa de Jesus. Ele teve um grande tempo de deserto, e ali houveram muitas modificações. Mas, apesar da renovação que houve nele, ele não deixou de constatar a luta que existe dentro de nós para a superação, né, deste homem velho. Então, ele nos diz o seguinte: saber o que é certo e fazer o que é errado. Ter consciência do bem, mas ainda se comprazer no mal. Muitas vezes nós fazemos isso, né? Nós sabemos que não está certo, mas, né, vamos levando assim. Mas já está mais do que na hora de mudarmos. O mundo com a exacerbação dos valores decadentes. A todo momento nós somos confrontados com o mal, no mundo, na família, em nós mesmos. E como é que a gente deve lidar com tudo isso? Forjando em nós novos hábitos, criando novas virtudes, no esforço para combater as más inclinações. Então, imaginem a seguinte situação. Um jovem adolescente busca a aprovação junto ao seu grupo de iguais, aderindo a comportamentos não saudáveis, contrariando os conselhos dos pais. O que esse jovem faz quando tudo dá errado? Retorna para a casa do pai. Como na parábola do filho pródigo, mesmo que seja na condição de empregado. Quando ele regressa para o lar com um sentimento de culpa, de não aceitação, de que não merece perdão, de que não merece ser feliz, ele encontra um pai celebrando um filho que retorna. Quando o pai avista o filho lá de longe, ele vê o quanto ele está machucado. Só quem ama consegue perceber isso. É como aquele provérbio hindu que nos diz: quando damos um passo em direção a Deus, Ele dá 7 passos na nossa direção. O pai celebra não porque o filho caiu, mas porque ganhou consciência ao cair. Essa é a função do deserto. Ele nos faz tomar consciência daquilo que é essencial para as nossas vidas. Por isso que muitas vezes nós temos essa sensação de fundo de poço, que é para que nós possamos ressignificar a nossa vida, os nossos entendimentos e saber o que realmente é essencial. No deserto, só existe um único ser que nos acompanha e que jamais nos abandona: Deus. Acreditar somente nas nossas forças para a solução dos nossos problemas nos leva à arrogância, ao orgulho, ao egoísmo, e estes elementos, eles nos destroem. Ao mesmo tempo que o deserto mostra a nossa pequenez nos sentimentos menos nobres, ao nos lançarmos nos braços de Deus, nós entendemos a grandeza de sermos dele, imagem e semelhança, filhos amados. Mas suponhamos que nós estejamos desequilibrados o suficiente para apontarmos o dedo para Deus e culparmos Ele por tudo de ruim que acontece na nossa vida. Não tem problema, fique tranquilo, porque Ele não tem ego, Ele não vai ficar com raiva, tampouco irá punir você. Ele somente saberá que você precisará de muitas outras idas ao deserto, a fim de acordar e se transformar. No deserto, só existe uma única pessoa para quem podemos apontar o dedo: nós mesmos. Portanto, cabem perguntas como: o que foi que eu fiz para vir parar aqui e me encontrar neste momento? O que esse lugar
pode me ensinar? Geralmente, a nossa postura diante dos filhos que erram não é essa mesma postura de acolhimento que Deus tem para conosco. Quando os nossos filhos vêm em busca do nosso socorro, geralmente nós costumamos dizer coisas como: "Tá vendo? Eu avisei, eu disse que ia dar cacaca." No momento doloroso de regresso do filho, ele está querendo ser amado, compreendido, e muitas vezes ele é tripudiado, recebendo a vingança pela sua rebeldia. Portanto, pais, em um primeiro momento, acolha, ame, dá um tempo. Depois a gente dá uma puxada na orelha. Celebrem o fato de que o seu filho, num primeiro momento, escolheu o erro, mas ele retornou para casa, portanto, houve aprendizado. Muitas vezes, nós desejamos que os nossos filhos aprendam por osmose, diante do testemunho das nossas experiências dolorosas. Mas as coisas não acontecem assim. É preciso que eles passem pelas próprias experiências. Alguém que se arrepende e retorna para casa não está querendo ter todos os dedos apontados para os seus erros, está querendo ser amado e acolhido, porque a sua própria consciência já faz esse trabalho de ficar apontando. Forjando um novo ser. É preciso forjar um novo homem. Na solidão é preciso entender onde errei sem culpar absolutamente ninguém. Trata-se de um despojamento de si mesmo. A importância de visitar o deserto é constatar que Deus representa, em um mundo de mudanças constantes, a única referência imutável em nossa vida. É um encontro com a verdade, desidentificando-se com o mundo, recuperando a conexão com Deus, não esquecendo que o deserto é somente para as pessoas fortes. O deserto é uma experiência provisória. No silêncio de um final de semana, muitas pessoas se deprimem, não conseguem ficar em casa em uma sexta-feira à noite, na companhia de um bom livro, pensando que todo mundo está lá fora se divertindo, menos eu. O isolamento temporário, ele é importante, especialmente nos nossos momentos de crise. Todos nós temos projetos de mudanças que nós ficamos procrastinando, até que chega a vida e se imponha com a sua lei de progresso e faz aquela reviravolta nas nossas vidas. No deserto, nós temos que nos desidentificar de crenças como: eu tenho que ser o melhor, o mais bonito, o mais rico, o mais inteligente. É crucial que o nosso ego infantil ceda espaço e que possamos um dia dizer, como Paulo disse: já não sou eu quem vive, é Jesus quem vive em mim. O que não significa nós ficarmos decorando os textos do Evangelho, mas nós temos que nos conhecer e aplicar aquilo que nós lemos. Quando eu me conheço, eu assumo quem eu sou, sem máscaras, sem me destruir ou me sentir menor. Aplicar o Evangelho é, por exemplo, digamos assim, que alguém odeie o seu pai ou a sua mãe. E aí diz que perdoa, mas na verdade não perdoa, né? Porque tem aquele discurso de santo. Porque a pessoa diz assim: mas lá no Evangelho diz: honrarás vosso pai e vossa mãe. Ok, está escrito lá, mas tem algumas pessoas que não conseguem fazer. E não irão conseguir até que assumam para si mesmo o seu verdadeiro sentimento. E com esse sentimento, eu vou entender que esse sentimento não vai me destruir. Então, só me resta perdoar. Então, a alternativa é que antes da luz, é preciso reconhecer a sombra. O processo de ir para o deserto, para se encontrar consigo mesmo, em primeiro lugar, é preciso admitir quem se é. Ninguém estará lá para julgá-lo. Não se preocupe. Desidentificar-se do passado. É preciso não só a desidentificação dos vícios,
mas do grupo de pessoas com as quais nós compartilhávamos um estilo de vida. E isso não é fácil, porque aí nós ficamos sozinhos. Muitas pessoas voltam a beber, a usar drogas, não porque o vício seja mais forte do que elas, mas porque não suportam a solidão da sua nova resolução, porque não compreendem o deserto. É refletir sobre as relações que nós devemos encarar como temporárias e as permanentes. A partir do momento em que desejamos mudar as nossas atitudes diante da vida, é preciso nos desidentificarmos daquela velha criatura. Quando a verdade do Cristo adentrar em seu coração, o homem velho irá se desestruturar. Instaura-se, então, um período de deserto, de insegurança, de instabilidade que provoca uma sensação de limbo. O homem em renovação já não é mais o mesmo, mas ainda não se sente pertencer a um grupo de maior evolução. É preciso que o homem novo venha à tona. Não podemos obter novos resultados com velhos e desgastados comportamentos. Lembremos que ninguém vai ao deserto para fugir, mas vai para buscar. São dois entes a serem encontrados ou resgatados: a nossa essência e Deus. Se eu quiser falar com Deus. Neste livro, no qual eu me baseei para fazer essa palestra, Rossandro Kligen faz uma analogia dessa música que tem esse título de Gilberto Gil, que é muito interessante. Então ele nos diz o seguinte: quando estamos a sós com Deus, é inevitável desnudar-se. Não temos como impressioná-lo. É preciso ficar a sós, apagar a luz, calar a voz, assim encontraremos a paz. É necessário ainda desatar os nós do sapato, da gravata, que representam as convenções sociais, doutor fulano, juiz cicrano. Esses títulos, esse personagem que nós montamos, não convence Deus. Esses títulos, eles servem para a vida material, mas pouco ou nada representam no plano espiritual. Apagar a luz é estarmos longe das distrações do mundo, para que essas distrações, elas nos chamam muito a atenção, mas para que estejamos focados neste encontro com Deus, é preciso que nos livremos tanto dos desejos quanto dos receios. Nós temos que esquecer a data, perder as contas, ter as mãos vazias, a alma e o corpo nus, num processo de desinstalação que pressupõe a retirada das máscaras e a desconstrução dos personagens psicossociais. Se quisermos falar com Deus, é preciso aceitar a dor. Achar que Deus só dá vitórias é a mesma coisa que nós acharmos que um pai só é bom quando presenteia os seus filhos e jamais quando cobra ou exige alguma coisa. Não há como nós escaparmos do imperativo de enfrentarmos os desafios do mundo. Para falar com Deus, é preciso que nós estejamos em um estado de satisfação interna que não depende do mundo que nos cerca. Aprender a ter contentamento é um processo que nos leva à compreensão de que tudo, das mínimas coisas aos grandes projetos, tem a tutela de Deus. Vamos ao deserto para alcançar aquilo que o mundo não nos dá: paz, contentamento, alegria, amor, ou seja, os tesouros que a ferrugem não consome, pois são eternos e essenciais. Deus tem um projeto para nossas vidas que vai além das nossas expectativas. Eu e meu deserto. Ok, Deus tem um projeto para as nossas vidas que vai além das nossas expectativas, mas e como é que eu vou ficar sabendo que projeto é esse? Será que pelo menos ele manda um WhatsApp, alguma coisa, para a gente ter uma ideia do que vai acontecer? Primeiro eu vou falar do caminho que não leva a Deus. É o caminho do outro. É achar que só a vida do outro é melhor, é querer ter aquilo que o outro tem, achar que o outro é perfeito, que só a vida do outro tem propósito. Esse caminho não leva a Deus.
O meu caminho é o meu caminho e só eu posso trilhá-lo. A primeira lição é o que significa vitória e sucesso aos olhos dos homens, não necessariamente o é aos olhos de Deus. Portanto, se adotarmos uma postura de reclamar diante das dificuldades e frustrações da vida, continuaremos sempre passando pelas mesmas situações. Deus permite que experimentemos determinadas circunstâncias, porque ali tem uma lição a ser aprendida. Dessa forma, não há o que temermos, nem mesmo o futuro, que é incerto. A única garantia que nós temos do futuro é que Deus estará lá nos esperando. Deus é como aquele pai, aquela mãe, que acolhe a filha adolescente grávida, o filho que usa drogas, dizendo: eu estou aqui. Para falar com Deus é preciso calar, silenciar, para que possamos ouvir o que foi dito sobre nós. Mas e aí? Como é que eu vou perceber o que foi dito sobre mim? Dê uma olhada nos dons com os quais Deus lhe dotou. O que Ele planejou para cada um de nós está diretamente relacionado com os dons que Ele nos deu. Assim, se nós alinharmos estes dons com os nossos planos, nós poderemos usá-los onde quer que nós estejamos. As coisas só começam a ficar um pouco mais leves na nossa vida, porque nós estamos em um planeta de provas e expiações, quando nós entendemos qual é o objetivo de Deus para a nossa vida. Portanto, é necessário que demos a Deus, aos desejos ilusórios, que demos as costas às pessoas que não estão contribuindo com o nosso crescimento. E isso não é abandono ou desprezo, simplesmente é o entendimento de que existem pessoas que já não podemos caminhar com elas. Se quisermos falar com Deus, temos que nos desidentificar do ego. Quando nossos projetos não representam os projetos que Deus nos reservou, Ele nos leva de volta a um caminho no qual nossos projetos coincidem com os dele. Encerrando, Rossandro escreveu neste livro essa carta, que eu vou ler agora, que Deus manda, né, para nós, e depois tem uma resposta dele, que é muito bonita, mas era muito grande para trazer. Então, se alguém tiver curiosidade, né, procura o livro. Aqui na Flórida tem também, se alguém tiver curioso, me pergunta. Então, Deus respondendo, né, a questão do deserto, ele nos diz o seguinte: meu filho, eu tive que te trazer aqui. Não me ouvias mais, não me sentias mais, parecia até que não me querias mais. Te encontrastes tanto com as coisas e posições que me tiraste da tua vida. Lembro-me de que, quando criança, não dormia sem falar comigo, sem pedir que te protegesse dos monstros que supunhas existir debaixo da cama. Recordo-me das muitas vezes em que pediste ajuda, temendo que teus pais terrenos descobrissem tuas traquinagens. Lembro-me das paixões que tinhas, bem como da angústia das decepções, da alegria das conquistas e da tristeza provocada por eventos que chamavas de derrota, quando, na verdade, era só aprendizado. Ao longo dessas idas e vindas, vi teu coração ficando triste. O que te dava segurança não era mais uma prece, mas a tua conta bancária. Tu não me chamaste mais para acalentar-te nas decepções da vida e julgou que podias substituir nossa relação por antidepressivos, um carro novo, uma nova casa. Viajavas freneticamente para tantos lugares, tantos países, que terminavas por deixar de conhecer o território do teu coração. Por isso mesmo, distanciaste de mim, a tal ponto que te perdestes de ti mesmo. Não é de se estranhar que isso tenha acontecido. Fiz-te a minha imagem e semelhança de modo tão intenso que, quando não consegues mais me ver, também não te enxergas mais.
Começaste a perder o prumo, a perder o rumo, a perder-te, enfim. Por isso eu te trouxe aqui ao deserto, para que tudo o que tinha se perdesse e, finalmente, me encontrasses. Essa é a função do deserto. Que nós estejamos naqueles momentos de fundo de poço, que nós lembremos de buscar aquilo que realmente é essencial. Porque, na grande maioria das vezes, nós nos perdemos nas questões materiais e esquecemos de Deus. Muito obrigada. Nós é que te agradecemos, Márcia, por mais um trabalho fantástico e de uma lição que vale a pena refletirmos sobre ela. Realmente é muito bom. Vamos agora fazer a oração final. Senhor Jesus, amigos da espiritualidade maior, nossos anjos da guarda, agradecemos por tanta informação. Pedimos que nos avise, nos alerte, nos guie, para que não tenhamos que sofrer tanto quando atingirmos o deserto, o nosso deserto. Fazer com que possamos resolver todos os desertos dos nossos dias e que no final da semana possamos ter gratidão por tudo aquilo que conseguimos resolver e aprender sobre nós mesmos e nos realinharmos no teu caminho. Que assim seja. Gostaria de falar sobre os avisos, né? Transmissão ao vivo das palestras que ocorrem na segunda-feira, às 8 horas, aos sábados, quartas-feiras, em inglês. Palestras são de 30 minutos. O Evangelho no Lar pela internet ou pelo telefone, participe, toda quinta-feira, às 7 horas. Então, seria muito interessante, é um projeto que realmente faz com que as pessoas se envolvam. É muito interessante, é muito bacana. Vale a pena participar. Terças, meditação, às 6h30, né? Pelo YouTube. Nós temos o Yard Sale, Shop Online. Participe. Você entra no Amazon, você pode entrar no Yard Sale, porque estamos online também, tá bom? Já falei do Yard Sale, né? Exatamente, estamos online e seria muito interessante que nós pudéssemos contar com a sua presença. Agradeço a todos, tenham um ótimo final de semana e que Deus abençoe a todos.